Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho sobre as práticas de aventura. Como esse é o nosso primeiro conteúdo do Trilha de Aprendizagens, e tem algumas questões que ficam difíceis de vocês fazerem sem ter uma orientação, então eu pensei em fazer esse vídeo facilitando a compreensão de vocês sobre as práticas corporais de aventura, tá bom? Então, vou explicar certinho, dando alguns exemplos, e aí depois vou falar sobre a nossa atividade, certo? Vou compartilhar aqui a nossa tela. Então, o nosso tema, como eu disse anteriormente, são as práticas de aventura, tá bom? Aqui é uma imagem no fundo com alguns exemplos que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Essa definição, ela tá na página de vocês, na primeira página de vocês do Trilha de Aprendizagem. Eu só trouxe ela para a gente entender um pouquinho melhor lendo junto. Então, as práticas de aventura podem ser em ambientes urbanos ou naqueles em que a natureza se faz presente, ou seja, podem ser praticadas na terra, na água ou no ar, utilizando ou não equipamentos. Nessas práticas, a segurança é muito importante. Essas práticas podem promover experiências que modificam os estilos de vida de seus praticantes, entre elas o respeito e a conservação dos locais de práticas. Então, aqui é a definição do que são práticas corporais de aventura. E aí ele fala que a gente tem duas categorias. Uma que é na natureza, então um exemplo são as trilhas, escaladas, o surf. E aí quando a gente fala também do meio urbano, a gente pode falar de patins, do parkour, do skate. Então esses são alguns exemplos de práticas corporais de aventura, tá? A gente não pode confundir com outros esportes, tá bom? Essas práticas de aventuras, elas têm duas coisas bem importantes que são específicas dela, tá? A primeira são a liberação de hormônios da felicidade, né? Que são alguns hormônios que tem no nosso corpo, e quando a gente faz, na verdade, não só as práticas de aventura, mas outras práticas corporais, né? Como dança, esporte, brincadeira, a gente libera os hormônios da felicidade. Então, nessas práticas de aventura, esses hormônios estão bem presentes. E o segundo ponto é o risco físico controlado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo essas práticas tendo um alto grau de risco físico do participante, ele é controlado. As pessoas utilizam os materiais de segurança, elas estudam, elas treinam, não fazem loucuras, né? Ah, vou me jogar de um prédio, vou sair rolando na estrada. Não, tudo tem um objetivo, tudo é treinado e tudo tem um risco controlado, tá bom? Então, essa é a grande diferença, não é algo que, me deu na cabeça, vou fazer. Não, é um risco físico controlado. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos que são citados nos trilhas de aprendizagens, e aí eu trouxe aqui alguns GIFs para ajudar a compreender melhor um pouquinho esses conceitos, tá bom? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é o parkour, tá? Que aqui vocês estão vendo esse menino pulando nessas gradezinhas aqui. Vocês podem perceber que é uma prática que não necessita de equipamentos. Você pode praticar em diversos lugares, dentro da escola, dentro da nossa casa, na rua, precisando somente de alguns obstáculos, tá? Então, a definição de parkour é ultrapassar obstáculos, passando de um ponto a outro da forma mais eficiente possível. Então, por exemplo, se você pular de um degrau para o outro, já pode ser uma prática de parkour. Se você pular de um sofá para o outro, também. Então, o que vai acontecendo é que tem a parte inicial e depois vai dificultando, né?
para esse moço fazer o que ele está fazendo aqui no vídeo, ele teve que ter um treino até chegar nesse ponto que ele está, né? Aí o segundo exemplo que eu trago para vocês é a escalada, que é escalar paredes de rocha com ou sem auxílio de cordas e equipamentos especiais. O objetivo é atingir um ponto final ou mais alto do lugar, tá? Então, aqui é um vídeo que lá nos Estados Unidos existem muitas competições que envolvem a escalada, né? E aqui vocês podem ver que elas estão num grau muito avançado, né? Na rapidez e na agilidade que elas estão tendo em ultrapassar esses micro obstáculos que tem e que auxiliam na escalada, né? Então, aqui é um modo bem avançado, tá bom? Esse terceiro aqui é o slackline. Ele é bem divertido. No começo ele é um pouco difícil, mas a gente também pode praticar ele em diversos lugares. Na escola, como o moço aqui está fazendo no parque. Tem pessoas que são extremamente experientes que fazem de uma montanha para outra. Tem pessoas que atravessam um rio, né? Então, tem diversas formas de praticar o slackline, que é um esporte de equilíbrio que utiliza uma fita de nylon esticada entre dois pontos fixos, permitindo ao praticante andar e fazer manobras. Então, aqui nesse vídeo, a gente está vendo que o moço está andando tanto de frente quanto de costas. Tem muitas pessoas que fazem manobras, então dão piruetas, ficam de ponta cabeça, tudo isso em cima dessa corda, tá? No slackline, que tem uma utilização de espaço muito maior e com risco, um risco físico maior, como por exemplo, de uma montanha a outra, alguns praticantes, eles têm uma corda amarrada, né, no corpo, e no slackline, caso eles caiam, eles fiquem pendurados, né? Mas voltando a dizer que todas essas práticas são treinadas, são calculadas e não são feitas de qualquer maneira. A próxima é a trilha, né? É uma das atividades das práticas de aventura mais simples, que não demandam nenhum material específico, né? Somente uma roupa adequada para a prática de atividade física e um tênis, né? E aí ela vai aumentando o grau de dificuldade, né? Se são espaços mais íngremes, se você vai fazer durante quanto tempo, porque tem trilhas que duram 1 hora, tem trilhas que duram 6 horas. Então, isso daí tudo vai depender do nível do praticante. Uma pessoa que está iniciando não tem condições físicas para fazer uma trilha de 6 horas, né? Tudo isso também tem que ser treinado. E aí, aqui a definição que trilha é um caminho ou estrada de passeio terrestre, usado para caminhada ao ar livre, ciclismo, entre outros. São caminhos com diferentes formas, comprimentos e larguras, que possuam o objetivo de aproximar o visitante ao ambiente natural. Essas trilhas, essa daqui que vocês estão vendo no vídeo, ela é um exemplo, mas tem trilhas mais estreitas, né, mais apertadinhas, trilhas mais largas, e as trilhas também podem ser feitas com bicicleta ou até motos específicas para realizar na trilha, né? Não são as mesmas motos que a gente anda aqui na rua, por exemplo. Tudo certo? E aqui eu trago o patins, né? Ele tem aí essas duas formas de vivência, que é tanto a vivência no chão, que a gente está vendo aqui o moço fazer, e a vivência no gelo, tá? E a definição é um calçado próprio para patinar, com uma lâmina de metal para deslizar no gelo, que é no caso do segundo exemplo dessa moça, ou de rodas para rolar em pavimentos lisos, cimento, madeira, que é o caso desse moço. Então, patins, ele também é considerado um esporte da prática de aventura,
Ele é muito divertido. Aqui essas pessoas, elas também já estão no nível avançado, mas quando a gente vai fazer esse tipo de prática de aventura, é necessário equipamento de segurança, como cotoveleira, joelheira, capacete, porque o risco de cair é muito alto, né, no início, que você ainda não tem o equilíbrio necessário, mas depois você pode fazer diversas manobras, você pode fazer aqui piruetas, né? Então, tudo isso vai depender de que nível que a pessoa está, certo? E aí, aqui por último, eu trago o rapel, que é o processo de descida de um paredão na vertical, com a ajuda de uma corda dupla ou por meio de dispositivo especial que desliza controladamente pelo cabo. Então, aqui vocês estão vendo o moço que tem aí também todo o equipamento de segurança, o capacete, e ele tá com uma corda amarrada nessa ponta da rocha, e o objetivo dele é chegar até o final. Então, o rapel sempre é o processo de descida, certo? Se ele fosse subir essa rocha, seria escalar. E rapel é o momento em que você desce com essa corda e com os equipamentos de proteção. Tudo bem, pessoal? Então, agora, eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma pequena explicação para vocês de como são as práticas de aventura, né? Como elas podem ser realizadas tanto no meio urbano, que a gente viu o exemplo do patins, né? E como no meio da natureza, como exemplo do rapel, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, leiam as orientações que eu vou deixar nessa atividade. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau.